torcida, né? O time joga exatamente do jeito que a torcida quer. O técnico anterior, que era o Tite, era o contrário. Né? A torcida era totalmente avessa ao jeito que o Tite propunha o jogo. O jeito do Felipe Luiz é o jeito que o rubro-negro quer ver o time jogando. E ainda sobre a possibilidade de pênaltis, ir para os pênaltis com o Fábio é uma vantagem. Bora, galera, bem-vindo ao canal. Temos aqui novidades, né? Provável escalação para Flamengo e Fluminense hoje, jogo muito importante. Infelizmente o Flamengo sem o Bruno Henrique, que vai desfalcar a equipe na final do Campeonato Carioca, né? Jogador importantíssimo, infelizmente deve estar de fora. Mas temos novidades, temos algumas novidades para esse confronto. Felipe Luiz vai ter que mudar algumas coisas, vocês vão saber tudo agora, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais e ESPN Brasil, o link vai estar na descrição. No segundo tempo do jogo contra o Vasco, saiu com uma dor na posterior de coxa. Já iniciou o tratamento de imediato, fizemos o exame de imagem que constatou uma pequena lesão do músculo posterior da coxa direita. Já iniciamos o tratamento, já teve uma boa evolução hoje e agora a gente está iniciando no processo de fases. Ele cumprindo essas fases, a gente sabe, né, o melhor momento para esse retorno. E agora a gente vai monitorar diariamente para qualquer tomada de decisão. Lógico, a gente vai respeitar essa cicatrização, deixando claro que as nossas decisões são baseadas na longa temporada que vamos ter esse ano. Tá, então personagens, né, do jogo e o médico do Flamengo, claro, personagem também por conta da lesão do Bruno Henrique, né, falando sobre como seria esse tratamento, como será esse tratamento, e essa última fala, de certa forma, até dá um indicativo, né, de que talvez ele possa não jogar mesmo, porque se a prioridade é ao longo da temporada, né? Assim, hoje todos trabalham com a possibilidade que ele não estará em campo. É isso, a possibilidade, né? Aí, Matheus, ele jogar a segunda partida. Isso. No domingo ele pode ficar, talvez fique à disposição. O Flamengo chega num momento excelente, né? O Flamengo não perde. E o Fluminense... também não perde, hein? E o Fluminense fez um bom primeiro jogo de semifinal, né? Passando um recado time interessante. que venceu o Flamengo do Felipe Luiz, com o Felipe Luiz no banco, foi o Fluminense, ano passado no Brasileiro. E o Flamengo de 11 jogos que não perde, só não ganhou um contra o Fluminense. O 0-0. São dois times que não perdem há muito tempo. O Fluminense, ele passa a impressão nesse momento que ele tem mais a oferecer do que tinha até pouco tempo atrás. O Fluminense. E mais do que os adversários que o Flamengo pegou até aqui na temporada. A evolução incluindo o Vasco na semifinal, né? A evolução é interessante. Você tem um Cano voltando a fazer gols, você tem um Arias protagonista, você tem, é verdade, o desfalque de jogadores, todos até do mesmo setor, né? O Fluminense, o melhor Fluminense, por exemplo, contaria com o Ganso, até com o Renato Augusto e o Lima, que são os três jogadores aí com os quais o Mano não pode contar. Mas parece um Fluminense bem mais estruturado do que algumas semanas atrás. E o Flamengo é o time desse começo de temporada. É o time melhor, que vem desenvolvendo um futebol melhor. O desfalque do Bruno Henrique é sério, porque ele já era uma solução ali para o comando do ataque, já era, não digo um improviso, porque ele já jogou muito ali, mas era uma adaptação que o time perde. Agora deve ter o Luiz Araújo no lugar dele e se revezando ali com o Plata na função da centroavância. É isso aí. Nossa, mas já é bom demais, né? Opa, mais do que qualquer um tem, né? Eu não vou falar que eu acho zero problema o Bruno Henrique não participar do jogo, porque imagina, né? Não dá nem para falar isso de um cara muito decisivo, principalmente nesse tipo de jogo. Mas para quebrar a cabeça ali, não vejo o Felipe Luiz com super problema. Porque acho que a gente chegou a debater, inclusive, se o Luiz Araújo mereceria entrar como titular. Ele foi questionado isso na coletiva, né? Aí seria no lugar do Plata, na partida contra o Vasco, e aí seriam o Luiz Araújo e o Bruno Henrique. E ele falou sobre como ele gosta da entrega do Plata também, com a bola, sem a bola. Um jogador que, enfim, dá outra dinâmica para a equipe. E o Luiz, ele sempre entra muito bem. Mas eu acho que o Flamengo está muito bem servido ali com o Luiz Araújo, que em vários momentos em que o Flamengo era baixo na temporada passada, ele entrava e dava uma outra dinâmica para a equipe, aquelas partidas de Copa do Brasil contra o Amazonas, ele que mudou o ritmo do time quando entrava. Eu gosto muito do Fluminense que está se desenhando para a temporada. A volta do Thiago Silva é a grande notícia para a zaga, tendo que lidar, o Mano, com a ausência do Ganso, pensando em outra situação de jogo, meio de campo muito forte com o Otávio, com o Martinelli. Gosto de Serna
Canóbio do outro lado, com o Cano e o Arias. Então, acho muito interessante o que tem mostrado o Fluminense nesse início de temporada e respeitando muito também a característica de jogadores, né? Porque se a gente pensa na estrutura de Mano Menezes, se defende muito bem, uma equipe montada para isso, mas a característica dos jogadores é de buscar o jogo também. Canóbio é assim, Arias é assim, Cano, meio de campo, o Lima hoje voltando, mas não entre os titulares. Então acho que vai ser uma partida bem disputada, bem legal de acompanhar. É o adversário ideal de um pro outro, de um do outro, nesse momento da temporada, no cenário do Campeonato Carioca, assim, seria realmente a final que o Flamengo... Os dois melhores times, você entendeu? né? É isso, né? Mas o Flamengo foi o melhor time do campeonato. O Botafogo, assim... O Flamengo foi o melhor time do campeonato. No papel, na teoria, é um time superior ao Fluminense, vai. Até pelo que fez ano passado, claro. Para igualar nessa final ideal que eu tô falando, mas... Ainda não entrou. Exato. Não fez por merecer na zona de classificação, na fase de classificação, né? Então, olhando para os times que foram e para esse momento, é a final dos dois times que melhor jogaram até aqui, né? E assim, a gente tá pensando, claro, no Fluminense que incorporou muito ao longo do campeonato, né? A Mari citou o quarteto, né? O Serno, o Canóbio, John Arias e o Cano. Mas hoje esses jogadores também vão ter uma função muito importante porque eu imagino o Fluminense menos tempo com a bola. Ah, com certeza. E ao ficar menos tempo com a bola, o Fluminense tem uma missão de tentar tirar espaço do Flamengo. Ele precisa piorar o Flamengo. É muito difícil você enfrentar o Flamengo para o melhor jogador que você tenha de igual, do mesmo nível, jogando aberto, dando espaço. Não. O Fluminense foi bem na primeira fase, quando fez um jogo em que ele pouco criou, mas o Flamengo também não criou tanto para ganhar o jogo. Eu acho que passa muito por aí o Fluminense hoje ter chance para ganhar no Maracanã e levar vantagem para o segundo jogo. Porque é um time que está muito confiante do Flamengo, muito bem treinado, os jogadores atuando em um nível alto, né? O time não atua, sobrou em boa parte do estadual. Hoje vai enfrentar um time que geralmente coloca muito mais dificuldade e tem muito mais recurso para tirar, para incomodar também. Mas o Fluminense hoje, esses jogadores que estão muito bem do meio para frente, vão ter de ter uma atuação muito boa do meio para trás também. Passa muito por aí. É preciso piorar o Flamengo, marcar muito o Flamengo, muita concentração, tirar espaço para, sim, aí você tem Arias que pode resolver, Germancano que pode resolver, Canóbio que tem resolvido também. É um time que deve dar ao Flamengo muito mais trabalho, mas o Flamengo, em condições normais, temperatura e pressão, chega em uma condição de um pequeno favoritismo para esse campeão estadual. Se eu conheço o Mano, acho que ele vai travar hoje para arriscar um pouco mais domingo. Ele vai encarar isso aí como 180 minutos, que já não são mais 180 hoje em dia, né? Botam uns 200 aí. Mas ele vai tentar hoje emular o que ele fez no jogo da primeira fase de Taça Guanabara. Ele falou isso na coletiva, né? Que para tentar um título precisa de algo mais. Só que eu acho que esse algo mais ele vai guardar para outro jogo. Hoje, se ele fizer um jogo exatamente igual àquele da fase regular do campeonato, ele ainda está no lucro. Ele assinaria o empate, você acha? Ele vai vivo pro último jogo. Vai mesmo. E não tem por que, talvez, se colocar de uma outra forma ou de uma outra postura nesse primeiro jogo. Acho que fugiria até da característica dele como treinador. Eu acho que ele criaria... Ainda que tenha peças... Tem muitas. Para poder propor algo diferente. Agora, é o que o Praça está falando, né, Prato? Se você, com esses caras e numa ideia de propor um pouco mais de jogo, aí você vai querer chegar no patamar, você vai querer conversar de igual para igual com um time que sobra qualidade. E tendo ainda outros 90 minutos, não vai cutucar onça com a vara curta. Não é? Talvez seja você melhor tentar igualar para baixo do que igualar para cima. É isso, né? O regulamento do Carioca na final, ele muda em relação à semifinal. Não tem vantagem mais, né? Então, Flamengo e Volta Redonda tinham uma vantagem na semifinal pelas campanhas que eram as melhores. Na final, não. 2 empates, pênaltis. Hoje, 1-0 Flu. Domingo, 2-1, 1-0, 3-2 Flamengo. Pênaltis. Então, também tem isso, né? Que, como falou bem o professor... Um empate hoje está tudo muito indefinido para domingo. Ninguém tem vantagem domingo. O Mano certamente está pensando nisso. Sim. Agora é um time mais confiante, mais encorpado. O Fluminense cresceu muito ao longo do campeonato. Bom trabalho do Mano, que é um baita de um treinador, né? Bom trabalho. E fazendo um excelente trabalho esse ano. O Felipe Luiz dispensa comentários e apresentações, porque desde o final do ano passado já se mostrou um cara que, assim, conseguiu chegar para arrumar o time, né? Não é? Diferenciado, assim, por mais que... com muita experiência em campo, ali como treinador, não tinha muita experiência, né? Mas parece que da base para... Com a base e tudo mais, então, e parece que, né, caiu como uma luva ali, o terno do cara, do técnico do Barcelona de Guayaquil lá, né? O Felipe Luiz poderia treinar de terno, porque tá, assim,
ele vem fazendo um trabalho muito legal. Está muito alinhado com essa nova diretoria também, né? Então, assim, a gente vê o Felipe Luiz nessas duas fases de Flamengo. Na temporada passada, ainda pegando a reta final da antiga diretoria e agora tendo ali um relacionamento muito interessante com uma outra forma de se fazer futebol no Flamengo, né? Uma forma muito mais profissional, com a chegada do Boto, um mercado ali muito pontual, mas com peças, né? O Juninho a gente ainda não pode falar tanto, mas Danilo, com o Felipe participando muito desse processo e também liberando jogadores e negociando jogadores com um discurso já mais aberto e transparente com o torcedor. A gente não via médicos do Flamengo dando entrevista, como a gente viu agora para falar da ausência de um outro jogador, o departamento que também muda. Então, é um jeito Felipe Luiz agora que a gente está conhecendo, que na temporada passada era uma outra forma de trabalhar. E esse diálogo com a torcida, né? O time joga exatamente do jeito que a torcida quer. O técnico anterior, que era o Tite, era o contrário. Né? A torcida era totalmente avessa ao jeito que o Tite propunha o jogo. O jeito do Felipe Luiz é o jeito que o rubro-negro quer ver o time jogando. E ainda sobre a possibilidade de pênaltis, ir para os pênaltis com o Fábio é uma vantagem. É uma grande notícia. Fluminense. Claro que é. Vantagem. É um daqueles times que quem tem Fábio, Cássio, tinha Rogério Ceni, eram times que contavam para si o trunfo das penalidades. Em condições normais, esses jogadores, esses goleiros, eles são um trunfo nessa condição. Sim. Claro que ninguém quer ir para pênalti, mas é uma possibilidade real. Vamos dar uma olhada nos prováveis times, então, para hoje? Fluminense e Flamengo fazem a primeira decisão do Campeonato Carioca. Vamos lá. Fábio, Guga, Thiago Silva, Inácio e o Fuentes, Otávio, Martinelli, Arias, Canóbio, Serna e Cano. Uma dúvida no companheiro do Thiago Silva, que está voltando, Pode ser o Freitas. Thiago Silva voltou contra o Volta Redonda. Essa foi uma boa notícia. A Mari falou muito bem contra o Volta Redonda no segundo jogo, que já estava 4-0 do primeiro. A volta do Thiago Silva foi uma volta quase para garanti-lo na final contra o Flamengo. E ali entre Guga e Samuel Xavier, eu sou mais o Samuel Xavier, mas todo caso... O Guga tem jogado bem, prof. Mano é o mano. Tem jogado bem. Tem desempenhado. Um baita reforço para a parte de trás, né? Porque, como vocês bem disseram, do meio para frente está muito bem servido. Muito bem. Esse quarteto, né, Matheus, começou em um jogo que o Fluminense foi mal. O Mano lembrou disso outro dia. Esse quarteto, Arias como mais centralizado, Serna de um lado, Canóbio e Germancano, esse quarteto jogou naquele jogo contra o Botafogo, que o time foi muito mal. Perdeu por 2-1 e poderia ter tomado mais. O Botafogo teve a boa atuação do ano do Botafogo foi aquela. E o Mano falou que a partir daquele jogo, que parecia que estava tudo errado, ele viu, olha, eu acho que tem um caminho para seguir. E os quatro cresceram muito juntos. E o Arias é o melhor do país, né? Para mim, sem dúvida. Coletivamente, faz coisas que poucos fazem. Peso de você ter um jogador como esse no time. Não, mas aí é minha avaliação, Matheus. Só pode ser outra. Tô brincando. Você pode achar o Gerson, por exemplo. Bom nome Craque, também. hein? Craque. Nossa, que diferença. Do Arias tá falando de um jeito meio irônico e tal. Do Gerson, craque. Não, o Arias é um baita jogador. Rossi, Wesley, Léo Ortiz. Tô falando sério. Léo Pereira e Alexandro. Pulgar de la Cruz, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Plata Gonçalo. Danilo entre parênteses ali, né? Que também tá nesse retorno. Mas é um pra jogador trás que do Flamengo é um pra trás Pra mais... trás-mente? Mais Odorico. O Wesley tá Desqualificado, pendurado. né? O Wesley tá pendurado. Ele tá pendurado. O Fluminense não tem ninguém pendurado. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero deixar aquele like, se inscrever no canal. Vai ajudar demais o meu trabalho. Como vocês viram, né? Provável escalação, mas temos outra aqui também, que pode acontecer. Deixando bem claro que o Felipe Luiz, eu tô com a garganta inflamada, vai fazer 4 dias já. Por isso que a voz tá um pouco estranha, tá bom? Peço até desculpa pra vocês. Difícil até de falar. Deixando bem claro que o Felipe Luiz, ele costuma dar a escalação 1 hora antes do jogo, até pra pegar o adversário de surpresa. Até falando em relação a isso, eu vi até o jornalista, com todo respeito, né? Eu vi até o jornalista Vene Casagrande falando ontem que era o fim de X9, porque tá bem difícil, né? Conseguir alguma informação dentro do Flamengo. Pra você ter ideia, até o pessoal que faz da equipe da Flá TV, que faz a cobertura das imagens, não pode entrar no treinamento enquanto não tiver acabado o treinamento tático. Você vê o nível de rigor que está. O próprio Bruno Espino, né, que faz parte também da direção de futebol, ele não pode sair da sua sala enquanto está tendo um treinamento tático. Os funcionários também não podem invadir o corredor, são tudo bloqueados, tá bom? Enquanto não termina o treinamento tático, não é nada liberado. Você vê o nível que está.
exigência que tá, isso tá fazendo toda a diferença no Flamengo. Sabe que antes, né? 2, 3 dias antes a escalação já vazava o estilo de jogo, a proposta de jogo. Era um Deus nos acuda. E agora tá um negócio mais sério, mais profissional. Isso tá fazendo toda a diferença, tá bom? Mas como eu falei, o Felipe Luiz costuma dar a escalação um dia antes. Mas temos outra aqui também, bem parecida. Seria da seguinte forma. Goleiro Rossi, zagueiros Léo Pereira e Léo Ortiz. Lateral direito Wesley, lateral esquerdo Alexandro. No volante, né? Dela Cruz e Eric Pulgar. Espetáculo aí no volante. No meio, a de Arrascaeta, Gerson, ponta direita, Luiz Araújo, ponta esquerda. E no meio, fazendo papel aí do centroavante, o Gonzalo Plata, tá bom? Essa seria a provável escalação do time que vai enfrentar o Fluminense, como eu falei, né? Um jogo muito difícil, extremamente difícil. A gente sabe que no papel o Flamengo é mais time, tá jogando um melhor futebol. Mas a gente viu o primeiro jogo ainda na fase de classificação, o Fluminense destruindo o jogo do Flamengo, né? Era pancadaria, aquele antijogo famoso. Eu não gosto muito do estilo de jogo do Mano Menezes, bem retranqueiro. Mas é o que tem, né? Vamos ver como é que o Felipe Luiz vai encontrar soluções para poder conseguir furar o bloqueio, né? Furar a defesa do Fluminense. Mas eu tô confiante que o Flamengo vai fará um bom jogo hoje, tem tudo para sair de campo com a vitória dentro do Fluminense, tá bom? Mas coloca aí nos comentários o palpite de vocês, tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo, puder deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais. Lembrando que após a partida a gente entra ao vivo com a coletiva do técnico Felipe Luiz, por isso é importante você se manter no canal para não perder nada, tá bom?